verdade, eu vim sapatear e cantar aqui, só que o baixinho gênio não vai prejudicar minha performance, então eu resolvi falar um pouco sobre esse documentário e que vamos começar agora, que é um documentário sobre as dimensões e efeitos das políticas e do mercado audiovisual em âmbito global, mas seus efeitos principalmente na sociedade brasileira. Então a gente vai começar soltando um pequeno trecho desse documentário, só para vocês entenderem mais ou menos como é que ele foi feito, porque tem algumas particularidades nisso que eu vou contar um pouquinho. Então pode soltar o documentário e depois a gente volta a falar. But the old Hollywood could make anything that they wanted to make. People had no choice. La economía de Estados Unidos, igual que la política, no tendría la fuerza mundial que hoy tiene si no hubiese existido la industria del cine y del audiovisual. Mais Hollywood, plus la télévision, plus toutes ces choses-là, c'est le premier poste d'exportation des États-Unis. Ça représente plus que Boeing. Donc c'est énorme comme marché. Around the world, 600 million people, 1/5 of the world's population, are watching live on television. It is the largest audience for any event in history. Ctrl+V é um documentário sobre o poder do audiovisual, sobre a sua influência sobre as sociedades contemporâneas e sobre o processo de formação do indivíduo, como que ele influencia a nossa capacidade de ser, de atuar politicamente, de interagir com as pessoas e como que esse processo se potencializa com as novas tecnologias de informação e comunicação, né? Estamos falando de algo que eu costumei chamar no processo de videocracia, né? O documentário ele parte de alguns mitos que se convencionou atribuir ao audiovisual, né? Primeiro, o seu grande poder como cultura dominante, como mercado, mas também a partir das próprias tecnologias de informação e comunicação, como que as pessoas começaram a se apropriar da própria função audiovisual que cada um tem no seu celular, na sua câmera caseira. E aí a gente começou a fazer um processo que, ao mesmo tempo que pesquisava os efeitos dessa indústria e quais os tentáculos dessa indústria, para onde ela ia com as novas tecnologias, a gente começou a experimentar o fazer audiovisual. Quer dizer, então eu simulei, não posso me chamar propriamente um leigo nesse processo, mas eu simulei a realização de um produto audiovisual como se fosse uma pessoa que não entendesse absolutamente nada do processo. Então, todas as pesquisas que eu fui realizando e todo o processo de investigação que eu fui passando, eu fui pesquisando essas novas tecnologias e fui tentando gravar o próprio filme com o material disponível, sem nenhum aparato de luz, sem nenhum aparato de som. Por isso até que eu demonstrei um trechinho do documentário, para vocês verem como é que a gente tentou transformar isso em linguagem. E a própria cultura remix, né? Que é o tal do copy-cola ou Ctrl+C, Ctrl+V, que aqui tem um significado a mais, que é de controle videográfico, né? De poder videográfico, né? Onde que está esse poder invisível das telas e dos conteúdos audiovisuais e como é que a gente pode percebê-lo melhor até para a gente se apropriar mais, controlar e ganhar um pouco de autonomia no processo de construção
da própria personalidade, da própria formação intelectual, aquisição de conhecimento, né? Então, eu simulei, quer dizer, esse mito do do-it-yourself media, quer dizer, que cada um pode fazer um filme. A gente foi observando que é preciso muito mais do que o domínio tecnológico para poder se fazer um filme, né? Precisa ter um domínio de linguagem, um domínio da estética, e isso tudo é algo que o cidadão mundial, não só o brasileiro, tem muito acesso à tecnologia, mas tem muito pouco acesso a esses outros elementos, a não ser por meio do próprio mercado audiovisual, né? Então, a gente fez todo um processo colaborativo, criamos a RAIA, que é uma rede audiovisual ibero-americana, para desenvolver todo esse processo, e lançamos o Ctrl+V ao mesmo tempo em todas as mídias. Na TV Cultura, no cinema, no CineCess em São Paulo, disponibilizamos para download, colocamos no YouTube, no Vimeo, em todas as plataformas. Até para mostrar o fim dessa fronteira e o fim dessa... não vou dizer o fim, mas a transformação de como se apresenta o produto audiovisual hoje em dia, né? Como é que eu comecei essa história? Comecei essa história como ativista, participando de uma rede internacional para a diversidade cultural, que era uma congregação de ativistas do mundo inteiro, reunindo gente de 80 países, em torno da construção da Convenção da Unesco para a Diversidade Cultural. O que é a Convenção da Unesco para a Diversidade Cultural? É um documento que fala muito sobre o domínio cultural da nossa sociedade atual e de como os estados e como as sociedades locais, como as culturas locais podem fazer para se proteger, por um lado, desse domínio, que junto com o mercado audiovisual vem uma série de elementos de composição do nosso território simbólico, que esses elementos eles vão gerando efeitos sobre os cidadãos, sobre as sociedades, né? E como é que a gente poderia se proteger desse poder incrível do audiovisual, ainda mais com esses novos tentáculos das tecnologias de informação, da internet, mas também como é que a gente poderia promover nos espaços internos novas capacidades de produção audiovisual. Isso significa duas palavrinhas que a gente insistiu muito, que é a questão da autorrepresentação, que é o fato de eu poder olhar o mundo com o meu próprio olhar, e não necessariamente olhar o nosso mundo aqui, olhar o Rio de Janeiro, o Brasil, a minha realidade, com a lente de quem vem de fora, que nunca vai ser tão real e tão rica quanto a minha própria visão, né? Então, na verdade, a gente está falando de um conjunto de visões se sobrepondo sobre uma visão única, sobre uma cultura homogênea. Então, este documento foi construído com a sociedade civil. É a primeira vez que a ONU abre as portas para a sociedade civil participar de um processo de construção disso que a gente chamou de Protocolo de Kyoto da Cultura, né? Que é uma maneira de todas as nações se comprometerem com um processo de diversificação das linguagens, das ideias e de conhecimento, né? Esse documento foi votado em 2005, na Assembleia da Unesco de 2005, e foi promulgado em 2007, após a ratificação de diversos países. Foi uma votação acachapante, foram 148 votos a favor e só 2 votos contra, o dos Estados Unidos e de Israel, que são contra o conceito da diversidade cultural, porque atacam aquilo que eles acreditam como sendo a liberdade de expressão. E tem até um sentido de ser, né? Esse documentário e essa pesquisa não tem nenhuma intenção de atacar os Estados Unidos como se fosse o vilão da história. Nós estamos falando de uma indústria que hoje é global e que serve a diversos interesses e a diversos, né, poderes constituídos, né? Aqui tem um documento do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que fala um pouco dos efeitos desse comércio mundial
sobre as culturas e sobre os mercados locais, né? Então, até com base nisso, é que foi feito todo o trabalho, a defesa em torno dessa convenção que já foi promulgada, está em processo de implementação em vários países, inclusive no Brasil. E a gente vai falar daqui a pouquinho, tem pouco tempo. Nós estamos falando desse oligopólio global, mas também nós estamos falando de uma grande possibilidade de países como o Brasil, por exemplo, entrar nesse jogo de uma maneira muito mais interessante do que vem atuando até agora. E nós vamos falar isso daqui a pouco. Quer dizer, quando a gente fala em audiovisual, nós estamos falando de um poder que vai além do poder do mercado e além do poder político. Nós estamos falando da conjugação desses poderes. Pode passar mais um, por favor? Nós estamos falando da conjugação de poderes, né? Quer dizer, não é só o Estado querendo implementar a sua cultura dominante, querendo preservar o seu espaço simbólico, mas a gente também está vendo um mercado, principalmente um mercado que, junto com, isso está na fala do Otávio Retino logo no começo, que é junto com a imagem, você passa toda uma possibilidade de mercadológica. Nos Estados Unidos utiliza muito para a própria indústria da guerra, né? Quer dizer, por que se fomenta tanta guerra no cinema? Tem toda uma indústria por trás disso que não só financia, mas como se beneficia disso. Quer dizer, a guerra ela se apresenta como solução para os problemas da humanidade. Isso está posto de uma maneira acachapante, de uma maneira muito forte na cultura ocidental contemporânea, né? E a gente tem por trás disso também toda uma ideologia que foi construída com o tempo e que, de certa forma, essa cultura dominante absorve, né? Agora, eu fui apresentar esse documentário... Pode passar mais um? Eu fui apresentar esse documentário nos Estados Unidos, agora há pouco, mês passado, na New York University. A gente fez um debate em torno do documentário e se falava muito de um fenômeno que foi a primeira vez que eu ouvi falar. Eu já estou envolvido com essa questão aqui do estudo do mercado, do audiovisual. Pode passar mais um? Mas essa expressão do Brazilian Booming foi a primeira vez que eu ouvi, e só se falava disso no debate que a gente fez lá em Nova York, que é a possibilidade que o Brasil ganha com uma nova lei do cabo. Não é só a lei do cabo, mas ela vem acompanhada de uma série de medidas de financiamento de audiovisual e de reconstituição do nosso espaço interno, desse território simbólico interno, que passa não só por uma questão de mercado, mas passa também por uma questão de educação e de todo um processo de cidadania cultural, que é a possibilidade de um crescimento de um mercado inserindo novos players nesse processo, sobretudo produtores independentes de audiovisual. A lei obriga cadeias de TV e os novos players, como as empresas de telecom, a contratar conteúdos diversos de produtores independentes. Isso abre uma possibilidade de mercado, mas também abre uma possibilidade daquilo que a gente estava chamando de autorrepresentação e também do multiprotagonismo, que é essa outra palavrinha que a gente aprendeu a lidar com o processo de pesquisa, que o audiovisual só vai ser rico e diverso quando a gente tiver muitos protagonistas, muita gente fazendo audiovisual, né? Esse mercado de entretenimento, como passou em uma das telas aí, o mercado de entretenimento no Brasil está aqui a Roberta Medina daqui a pouco para falar um pouco disso, imagino, que é o quanto o Brasil cresce no mercado de entretenimento. É um dos países que mais cresce no mundo nesse mercado, só que a gente tem uma inversão de valores aí, que é uma pouca capacidade da gente se expressar com a nossa própria indústria nesse mercado. E como é que a gente pode inverter esse processo? E outros fenômenos já conhecidos da classe C, o quanto pouco se fala do quanto a classe C está consumindo de conhecimento, de educação, de conteúdo. Mas eu tenho estudado muitas pesquisas sobre isso e me dei conta de que 16 bilhões de reais foram investidos pela classe C nesse setor.
Então, eu acho que vale a pena a gente olhar para isso e estimular o empreendedorismo criativo, que é uma forma da gente alcançar esse multiprotagonismo. Vamos lá? Mais um. Então, aqui eu estou colocando 3 desafios para o audiovisual no Brasil. Não são pequenos, não são simples de resolver, mas em relação ao mercado, desenvolver a indústria nacional, né? O que significa desenvolver toda a cadeia da indústria e significa desenvolver uma indústria adequada às nossas realidades. A gente não precisa fazer um espelho da indústria audiovisual norte-americana no Brasil, primeiro porque as nossas características são muito diferentes e segundo porque a tecnologia existente hoje permite que se forme uma outra realidade, uma outra constituição, uma outra morfologia como mercado mesmo, né? Não estou nem falando em linguagem, em capacidade de se expressar diferentemente, né? Estimular o empreendedorismo e regular o domínio internacional. Esse domínio internacional precisa ser regulado. Ele não pode, como acontece hoje no Brasil, de mais de 90% do mercado de cinema, por exemplo, é dominado por distribuidoras internacionais e que recebem suporte e incentivo fiscal do governo. A gente precisa mudar isso para poder estimular distribuidoras nacionais, exibidoras e não só a produção. No processo de educação, o documentário fala muito de um conceito chamado alfabetização audiovisual. Eu vou tentar explicar rapidamente o que é isso. A gente aprende a ler e escrever e aprende todo o processo de linguagem de escrita. Está na hora da gente começar a incorporar um pouco mais o aprendizado sobre a linguagem do audiovisual, porque os nossos filhos estão cada vez mais expostos a esse tipo de linguagem e cada vez menos eles têm capacidade de compreender o processo de formação dessa linguagem. Então, ele tem um léxico próprio, ele tem uma morfologia própria e a gente precisa dominar. Se uma criança aprende, por exemplo, os truques de edição de um filme ou de como se faz um videogame, ele vai ter mais capacidade, mais autonomia para lidar com isso. E a gente vai estimular fruição e educação para o consumo. E, por outro lado, estratégia de Estado mesmo, né? O Estado brasileiro precisa pensar o audiovisual como algo estratégico. Então, para resumir, o lema dessa pesquisa toda é o que eu resumo na última tela, que é controle, ou seja, controlado. Isso serve tanto para o indivíduo, se puder passar a última tela, foi preparada para este momento, controle, ou seja, controlado. Isso serve para o indivíduo, serve para um grupo social, serve para toda uma sociedade. Muito obrigado.